Deus está presente! Viva Jesus em nossos corações para sempre! O reino de Deus é uma profecia milenar do sábio dos milênios para a felicidade da humanidade. Mas o que é o reino de Deus? O que nós podemos entender sobre esse termo que o próprio Cristo colocou na sua primeira vinda visível a este planeta? E como viver essa realidade no mundo em que vivemos? Porque o reino de Deus não está somente no mundo espiritual. Chegaram perguntas sobre esse assunto, a Religião Divina responde às suas questões e você pode continuar mandando as suas perguntas sobre esse e sobre outros temas também pelo nosso WhatsApp, código de área 11 998318195 e ainda pelos comentários do nosso canal no YouTube, youtube.com/Religião de Deus Vídeos. Hoje quem está com a gente para trazer o esclarecimento da religião divina é o ministro pregador da religião do terceiro milênio, irmão Emerson Damasio. Seja muito bem-vindo, Deus está presente. Muito obrigado, Isabela. Viva Jesus em nossos corações para sempre. A nossa saudação fraterna a todos que acompanham a comunicação 100% Jesus. Bom, a gente começa então, irmão Damasio, com a pergunta da Marlene Queiroz. Ela preferiu não dizer a localidade, isso é até um ponto importante da gente sempre trazer aqui. Se você preferir fazer a sua pergunta de maneira anônima, a gente respeita esse direito. E a Marlene questionou o seguinte, irmão Damasio: só vamos viver o reino de Deus quando Jesus voltar? E mesmo os que não acreditam em Deus, poderão desfrutar desse reino? Muito obrigado, irmã Marlene, por sua pergunta. Não necessariamente viveremos o reino de Deus apenas quando Jesus voltar visivelmente ao planeta Terra. A gente diz visivelmente porque Ele está a todo momento, em toda parte. A própria saudação legionária diz: viva Jesus em nossos corações para sempre. Ora, como viver esse reino de Deus? Deus é amor. E a palavra de Deus é a verdade. E a atuação divina é pela justiça. Então, quando nós vivemos o amor, praticamos a verdade e as nossas atitudes visam a justiça não dos homens, por melhor que elas sejam, elas ainda são incompletas, porque nós não conhecemos toda a verdade de Deus para um julgamento justo e correto. Não estamos com isso dizendo que os julgamentos humanos não sejam necessários, são imprescindíveis para a nossa vivência em sociedade. Mas esse reino de Deus, nós o alcançaremos à medida em que vivemos os ensinamentos do Cristo, porque o próprio Jesus disse: eu e o Pai somos um. E o fato, minha irmã Marlene, de crermos ou não crermos em Deus, não estabelece a vivência ou não vivência dos ensinamentos do Cristo. Ou melhor, desse reino trazido pelo Cristo, ensinado por Ele. Porque o próprio Mestre disse assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazes o que eu vos mando? Fazer o que Jesus manda, portanto, é nós entrarmos num estado vibratório da vivência dos ensinamentos inspirados por Deus. Quando vivemos com misericórdia, com amor, com bondade, com generosidade, nós estamos antecipadamente vivendo o reino de Deus. E esses valores não estão restritos a quem tem ou quem não tem uma religião. Há pessoas que têm religião, mas infelizmente ao saírem do templo religioso ou do seu ambiente de oração, não praticam aqueles ensinamentos sublimes que lá foram estudados. E tem pessoas que não acreditam em Deus, são agnósticas ou ateias, mas que amam, que respeitam, que agem com solidariedade. Antecipadamente, dentro delas, já está o reino de Deus. Eu quero recorrer aqui, por exemplo, você citou o Santo Evangelho de Jesus, capítulo 17, no versículo 21, que Jesus vai dizer assim: o reino de Deus está dentro de vós. O próprio Mestre diz que o reino de Deus não virá com visível aparência. É um reino que começa de dentro para fora. Os reinos humanos, eles começam geralmente de fora para dentro, estabelecendo um poder, estabelecendo um domínio. O reino de Deus não é assim, não é com domínio, ele se impõe não por imposição, mas por conquista. A partir de nós queremos viver esses valores. Sobre isto, o irmão Paiva, no terceiro volume das Sagradas Diretrizes Espirituais da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, no 4º capítulo da decodificação do Pai Nosso, a teocracia do Deus divino, ele vai decodificando o Pai Nosso, estudando a oração de Jesus, que ele a intitula como a constituição do governo dos povos. E no versículo 6 do Evangelho segundo Mateus, capítulo 10 da prece ecumênica do Cristo, o Divino Mestre diz assim: venha a nós o vosso reino. E aqui o fundador do Templo da Boa Vontade nos explica:
Ora, o reino de Deus, o reino celestial, só pode vir depois que aprendemos a santificar o nome de Deus, amando-o e respeitando. Aqui ele já traz a chave, como estabelecer o reino de Deus na terra. Quando aprendemos a santificar o nome de Deus. E como o faremos, diz o autor, amando-o e respeitando-o, por intermédio de sua maior obra, o Espírito eterno do ser humano. Pois sem ele, o corpo é meramente um cadáver. Observemos e cumpramos, para o nosso bem, este ensinamento lapidar de João, o evangelista, no capítulo 4, versículo 20 da sua primeira epístola. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Eu vou me ater a este ponto e fazer 2 destaques breves, irmã Marlene. O primeiro, como o reino de Deus virá, à medida em que nós santificarmos o nome de Deus, respeitando, amando a sagrada criatura humana. Você pode viver o reino de Deus a partir de você, amando a si, não fazendo nada que possa ferir a você mesma, se respeitando, se valorizando como um ser sagrado. E a partir daí, amando aqueles que a rodeiam, na sua família, no ambiente de trabalho, com os seus vizinhos. O reino de amor, de justiça e de bondade, que é o que o Cristo estabelece para cada um de nós, mas a decisão é nossa. E João, que aprendeu com Jesus, disse: como nós vamos dizer que amamos a Deus, se nós não amarmos aqueles que estão à nossa volta? Então este é o grande exercício para a construção na terra do reino de Deus, que está dentro de cada um de nós, a partir do reinado do amor nas nossas almas. Obrigado a você, minha irmã Marlene, por sua pergunta à religião divina. A gente traz ainda, irmão Damaso, a pergunta do José Alves da Silva. Ele é da cidade de Maricá, no Rio de Janeiro, e escreveu pra gente assim: no Evangelho, Jesus afirma que o reino de Deus está dentro de nós. O que nos afasta disso, da gente encontrar o reino de Deus dentro de nós? Somos nós mesmos que nos afastamos desse reino. Por quê? Cada vez que a humanidade, meu irmão José da Silva, pratica atos que são contrários ao amor, por exemplo, você pode estar neste momento nos acompanhando pela 940, está na sintonia da 940, ou pela Boa Vontade TV, ou pelo aplicativo Boa Vontade Play. Quando nós nos sintonizamos a algo, nós estamos dentro dessa áurea, desse algo que nos sintonizamos, como a comunicação 100% Jesus. Quando a humanidade, e nós a compomos, quando parte dela, não vamos generalizar, age com indiferença, com ódios, com preconceitos, com discriminações, nós nos afastamos de um reino que é o oposto disto, que é um reino de amor, de justiça, de concórdia, de entendimento. Entendimento não quer dizer fecharmos os olhos para os problemas, para as diferenças que possam existir. O entendimento é aquilo que o irmão Paiva nos ensina, viver a unidade na diversidade, para juntos vencermos as adversidades. Cada vez que a humanidade, ou parte dela, impele-se a atitudes contrárias aos ensinamentos do Cristo, e vale dizer que os ensinamentos dele, irmão José, não restringem-se nem mesmo às religiões, o que dirá àquelas que se consideram cristãs. Porque ele nos ensinou a paciência. No ambiente de trabalho nós não precisamos de ter paciência. Ele nos ensinou a falar a verdade, seja o vosso falar sim quando é sim, não quando é não. Num relacionamento, seja ele qual for, inclusive os amorosos, não precisamos falar a verdade? Ele nos ensinou a termos compaixão, estender as mãos àqueles que precisam. No mundo de hoje, e em todos os tempos do mundo, nós não precisamos ter compaixão? Então, fica claro que os ensinamentos do Mestre são para todas as pessoas. Então, todas elas podem construir e estabelecer esse reino de Deus, a começar dentro de si mesma, dentro de si mesmo. Mas quando nós agimos contrários a isso, somos indiferentes à dor, quando nós enganamos, quando nós puxamos o tapete, quando nós traímos, quando nós mentimos, nós nos distanciamos de um reino que nele não há espaço para tais sentimentos, não há espaço para tais comportamentos. Mas é preciso um processo sobre o qual o Criador desta comunicação tanto nos fala. É urgente
reeducar as almas. Por isso a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, com a sua sede espiritual, o Templo da Boa Vontade, que este ano completa os seus 34 anos, estabelece dentro de nós essa reeducação das almas, porque é um templo do ecumenismo divino, fazendo esse contato sócio-espiritual da criatura com o Criador. Estar no templo da boa vontade é viver antecipadamente o reino de Deus, porque nós não criamos mais barreiras impeditivas para o entendimento entre nós e aqueles que são diferentes de nós. Passamos a viver, meu irmão, o que João, o evangelista e profeta, escreveu na sua epístola, no capítulo 4, versículo 7. Observemos aqui o que diz João. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Como aproximar o reino de Deus de nós? Amando, conforme Jesus nos amou. Ninguém, ele diz assim, não há maior amor do que este, doar a sua própria vida pelos seus amigos. O irmão Alziro Zaru dizia, proclamador da religião divina, que Jesus a doou até mesmo por aqueles que se consideravam seus inimigos. Viver o reino de Deus é ressignificar a própria existência. É até no momento em que a gente é ofendido, magoado, ferido, a gente não vai agir com a mesma moeda. A gente vai se proteger para que a gente não sofra de novo, mas nós vamos desejar o mal daquela pessoa. Mas como dizem as Escrituras Sagradas, que Deus não quer a morte do pecador, mas que ele viva e se arrependa. E aí, à medida em que nos arrependemos, vamos construindo dentro de nós esse reino de amor, bondade, justiça, verdade, caridade e generosidade. É isso que Jesus nos ensina a todo momento. Como aprender isso? Esteja nas igrejas ecumênicas da religião divina e na sua sede espiritual, o Templo da Boa Vontade. Sábado, nosso compromisso às 16 horas. Esteja presente conosco, irmão José e todos que estão na audiência. Te agradece a participação. A pergunta do irmão José Alves da Silva, de Maricá, no Rio de Janeiro, nos encaminhou o seu questionamento pelo WhatsApp, código de área 11 99 831 8195. O irmão Emerson Damasio falava sobre o Templo da Boa Vontade. A gente lembra a você que o Templo da Boa Vontade celebrará seus 34 anos nos dias 20 e 21 de outubro deste ano. As caravanas partem de diferentes pontos de todo o Brasil. Se informe sobre a caravana que sai mais pertinho de você. As igrejas ecumênicas da religião divina, inclusive, vão informando aos peregrinos, aos cristãos do Novo Mandamento de Jesus, pelos grupos de WhatsApp sobre as promoções das passagens de avião. Vai fazendo esse intercâmbio entre você e qual é a melhor locação para você ficar, os hotéis na capital federal, enfim. Se informe, entre em contato com a gente, mas não deixe de estar nessa grande celebração espiritual. Templo da Boa Vontade, 34 anos, a nossa peregrinação é permanente. E siga no Instagram, @Templo da Boa Vontade, TBV. A gente encerra então esse espaço de esclarecimento da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, reforçando que você pode mandar suas perguntas pelo WhatsApp e também deixar nos comentários do canal da Religião Divina no YouTube, youtube.com/Religião de Deus Vídeos. Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre.